Um amigo me mandou um meme esses dias e ele até comentou, você pode usar nos seus vídeos e cá estou porque vai fazer muito sentido. Era um desenho assim com duas pessoas de máscaras e uma perguntava, e você, como está? E a outra respondia, eu não sei responder mais essa pergunta. Isso me trouxe vários questionamentos, várias reflexões que eu vou tentar explorar algumas aqui. Mas a primeira foi assim, quantas vezes eu já respondi essa pergunta de uma forma automática? Porque será que a gente sabe muitas vezes responder isso, né? E quantas vezes eu também perguntei e recebi também de uma forma automática e sabia que era automático, não fiquei satisfeita com aquela, né, resposta, mas também, né, não tinha muito o que fazer. Enfim, é como a gente se relaciona muitas vezes com o mundo, né? Porque às vezes pode parecer uma pergunta besta, mas tem muito a ver com outro assunto que eu quero trazer aqui, que é um conceito do Winnicott sobre falso e verdadeiro self, né? Quando a gente responde, né, a uma pergunta simples, como você como está, a gente está respondendo com o nosso verdadeiro ou com o nosso falso self. E em que momento que o nosso verdadeiro self ele pode aparecer também, quando a gente descobre que existe, né, o verdadeiro self, eu já vou falar sobre isso também, né? Porque é muito difícil muitas vezes a gente se expor, né? Enfim, a gente tá aberto, né? Tipo, deixar que o outro nos veja verdadeiramente. Quando, né, você não tá muito bem, e aí você fala, putz, eu não tô muito bem. Tem uma questão de uma vulnerabilidade que a gente aciona. Então, né, e aí eu lembro uma vez de uma frase que eu ouvi, eu não lembro se foi numa palestra, se foi em algum vídeo da Brené Brown ou foi em algum livro, que ela falava assim, que a diferença entre exposição e vulnerabilidade tem a ver com quem tá escutando. Né? Então, assim, se o outro não estiver disposto a acolher também a tua vulnerabilidade e você é vulnerável, você vai se sentir exposto. E aí dói, né? E aí, enfim, vem uma sensação de assim, como se você estivesse nu ali diante do outro e o outro não tá acolhendo aquilo, né? E é difícil, né, lidar com todas essas nossas questões já. Quando a gente coloca no fora e o outro não sabe lidar, isso fica mais difícil. Então, o que acontece? A gente pode vir e recuar. Então, eu não vou falar mais, né? Porque é isso. A gente acaba se fechando, né, em alguns momentos. Mas, tirando esse adendo todo, a gente vai voltar para o conceito do falso e verdadeiro self. Porque tem a ver, muitas vezes, com qual a demanda que eu estou atendendo, né? E esse conceito, ele vem, né, quando o bebê, e aí a construção vem daí, quando o bebê, ele atende, né, as necessidades da mãe, dos cuidadores, ou então quando é possível que as necessidades dessa criança, desse bebê, também possam ser atendidas e tem espaço para ele no mundo, né? Então, é muito comum a gente caminhar por aí, a gente viver boa parte da nossa vida só com os nossos falsos selfies, né? Mas sem aquele nosso verdadeiro. E existem algumas fases, e eu tenho percebido isso também nessa última semana, é muito interessante porque tem alguns temas às vezes que são comuns, né, entre os pacientes. Esse é um dos temas, o como que é difícil, né, tipo, a gente conseguir ser quem nós somos diante desse mundo, principalmente nos tempos de hoje, em que a gente talvez não saiba mais quem nós somos. Né? Porque a gente se transformou, a gente está em transformação, tem muita coisa que a gente teve que deixar lá para trás, muita coisa morreu internamente e externamente. Então a gente está num processo talvez total aí de reconstrução. Então eu não sei mais quem eu sou. Então eu não sei mais responder como é que eu estou. Né? Então faz muito sentido esse meme. E aí falar sobre algumas etapas, né? O Winnicott, ele fala que existem 4 fases, 4 etapas, né? Enfim, que a gente começa então a desenvolver, né? Esse nosso verdadeiro... Desenvolver não, porque ele já está ali, mas a gente começa a acionar e de repente trazer esse verdadeiro self. Primeiro, né? Tipo, existe uma fase em que a gente está totalmente cindido, identificado com essas personagens, com esses papéis que a gente ocupa no mundo e com essas demandas e expectativas que vêm do fora. Então a gente nem sabe que a gente não é esses papéis, que a gente não é, né, enfim, essas personagens que a gente tem, que a gente desenvolveu por conta das relações que também são construídas ao longo da nossa vida. Então, tá ok, tô totalmente identificado, eu sou essa pessoa. Depois começa a vir um incômodo, né? Numa segunda etapa, de opa, tem alguma coisa que não tá encaixando aqui. Então, é como se essa pulguinha ali atrás da orelha, sabe? Que fica e fala, meu, tem alguma coisa que eu não sei direito ainda o que, mas tem.
E aí começa um processo, então, de investigação. É nesse momento, provavelmente, que as pessoas vão para o processo, né, de análise, de psicoterapia, e aí começa um processo de investigação. Vem a terceira etapa de, putz, agora eu sei que eu não sou esses personagens, né? Eu não sou essas pessoas, né? Eu não preciso atender 100% as demandas externas. Eu tenho demandas, eu tenho necessidades internas. E o que eu vou fazer com isso ainda? Não sei. E aí vem a quarta etapa, que é, opa, eu já sei lidar, eu já sei quem eu sou, eu já sei atender as minhas necessidades, as minhas expectativas em relação a mim, também em relação ao mundo, e eu consigo, de repente, manter ainda alguns falsos selfies para que eu consiga lidar com o mundo, né? Para não ter aquela sensação de exposição o tempo inteiro, né? Porque para lidar no mundo em que a gente vive, a gente vai ter muitas vezes que vestir ali uma personagem, faz parte, né? Mas desde que eu entenda que eu não sou, né? Enfim, aquele indivíduo, aquela máscara construída, tá? Então, diante de tudo isso, e pra fechar, eu queria que hoje o vídeo fosse um pouquinho mais curto, porque eu tenho feito uns vídeos longos, né? Eu quero ler um poeminha aqui do Fernando Pessoa, do livro, né, do Desassossego, que eu até estava lendo ontem, estava relendo esse livro ontem, e aí ele fala assim, ó, acho que eu vou pôr meu óculos, porque não eu vou eu sei que eu vou me perder. Então vamos lá. Ele fala, ó, invejo, mas não sei se invejo aqueles de quem se pode escrever uma biografia, ou que podem escrever a própria. Nessas impressões sem nexo, nem desejo de nexo, narro indiferentemente a minha autobiografia sem fato, a minha história sem vida. São as minhas confissões, e se nelas nada digo, é que nada tenho a dizer. Que há de alguém confessar que valha ou que sirva? O que nos sucedeu, ou sucedeu a toda a gente, ou só a nós, num caso não é novidade, e no outro não é de compreender. Se escrevo o que sinto, é porque assim diminuo a febre de sentir. O que confesso não tem importância, pois nada tem importância. Faço paisagens com o que sinto, faço férias das sensações, compreendo bem as bordadoras por mágoas e os que fazem meia porque é a vida. A minha tia velha fazia paciências durante o infinito do serão. Essas confissões de sentir são paciências minhas. Não as interpreto como quem usasse cartas para saber o destino, mas as ausculto porque nas paciências as cartas não têm propriamente valia. Desenrolo-me como uma meada multicolor, ou faço comigo figuras de cordel, como as que se tecem nas mãos espetadas e se passam de uma criança para outra. Trato só de que o polegar não falhe o laço que lhe compete. Depois viro a mão e a imagem fica diferente. E recomeço. Viver é fazer meia com uma intenção dos outros, mas ao fazê-la o pensamento é livre e todos os príncipes encantados podem passear nos seus parques entre mergulho e mergulho da agulha do marfim com bico reverso. Crochê das coisas. Intervalo. Nada. De resto, com que posso contar comigo? Uma acuidade horrível das sensações e a compreensão profunda de estar sentindo. Uma inteligência aguda para me destruir e um poder de sonho sôfrego de me entreter. Uma vontade morta e uma reflexão que a embala, como a um filho vivo. Sim, crochê. Eu li o texto todo, mas tem 2 pontos aqui que eu acho que são importantes, né? Quando ele fala, né, que eu invejo, mas não sei se invejo. Porque é muito difícil muitas vezes, né? Tipo, a gente escrever a nossa própria história, né? Saber qual que é a nossa narrativa. E muitas vezes separar a narrativa de quem nós somos verdadeiramente. Porque nós também não somos a nossa história. Nós também não somos essa narrativa que também está repleta de falso self, né? E depois quando ele diz, né? Aqui, quer ver? Se escrevo o que eu sinto é porque assim diminuo a febre de sentir, né? Então tem essa questão de colocar pra fora, mas não era isso. Ai, caramba. Cadê? Peraí.
Cadê? Aqui, ó. Viver é fazer meia com uma intenção dos outros. Né? O que a gente está tecendo? O que a gente está construindo? Né? Quando a gente fala que tem a intenção do outro, a gente está falando dessas demandas e dessas expectativas que eu recebo. E o que eu faço com isso? Será que eu estou tecendo a minha vida? Será que eu estou vivendo a minha vida? Ou eu estou vivendo a vida do outro, né? Para o outro? E aí eu quero ler aqui um outro trechinho, que é bem curtinho, só pra gente encerrar mesmo, que eu falei que ia ser curto, mas não foi. Ele diz, ó: são horas, talvez, de eu fazer o único esforço de eu olhar para a minha vida. Qual é o momento, né, em que você faz esse esforço único de só olhar para a sua vida, sem talvez capturar todas essas demandas, né, do mundo? Vejo-me no meio de um deserto imenso. Porque tem isso, né? Há tanto tempo eu caminho nesse deserto que é do outro, que eu nem sei que deserto é o meu. Eu nem sei qual é a minha sede. Eu só talvez sei correr atrás da sede do outro. Digo do que ontem literalmente fui. Procuro explicar a mim próprio como cheguei aqui. Né? Então, finito. Né? Então, assim, a resposta, né, do como é que você está, tem muito a ver, talvez, com aquilo que você sabe sobre você. Né? Beleza, você pode responder ali de uma forma muito automática, de uma forma casual, né? Só com tá tudo bem, sem muitas delongas. Dependendo de quem tá ali, você pode sim se aprofundar e falar: não tô muito bem hoje. É tão bom poder fazer isso. É tão bom a gente, de repente, ter relações, né? Sejam elas quais forem, que a gente pode olhar e falar: pois eu não tô bem hoje não. Nossa, eu tô numa crise, eu tô zoada, né? É bom poder fazer isso. Mas também não é para todo mundo que a gente vai poder fazer isso. Então, mas você precisa saber. Você precisa estar, né, de repente tecendo essa meia que é a tua, né? Nesse bordado que é da tua própria vida. Então é isso. Mais um vídeo da semana se encerrando. Espero que você esteja bem, tá? E é isso. Um beijo e até a próxima semana.